E atacante que se destacou na temporada passada se apresentou e por enquanto virou reforço para o treinador Dorival Júnior. Se por um lado atacante se reapresentou, por outro lado o Timão se despediu oficialmente do atacante paraguaio Ángel Romero e mais uma vez o venezuelano José Martínez não se reapresentou na data correta devido a problema em suas documentações. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o venezuelano José Martínez, que, mais uma vez, está tendo problema com seus documentos e não conseguiu retornar na reapresentação desse sábado, dia 3 de janeiro. Em outubro, o José Martínez, durante a data FIFA, viajou para a Venezuela e acabou não conseguindo retornar. Naquela ocasião, problema com o documento do seu filho e o jogador perdeu 6 treinamentos no CT Dr. Joaquim Grava. Nesse sábado, 3 de janeiro, data da reapresentação, o volante novamente não se reapresentou e mais uma vez com problemas em documentações. Através de uma nota oficial, o Corinthians informou a situação do atleta ainda sem prazo de retorno. Vamos para a nota do Corinthians. José Martínez, em meados de setembro de 2025, o clube identificou a necessidade de reemissão de seu passaporte venezuelano. O Corinthians buscou a solução com as embaixadas do país, em Brasília e São Paulo, porém o prazo de emissão do documento seria de 6 meses, impossibilitando a participação do atleta em possíveis competições internacionais no primeiro semestre de 2026. Devido a problemas burocráticos do país de origem do jogador e ao calendário do fim de 2025, o Martínez viajou à Venezuela nas férias e iniciou o processo de remissão do documento. Até esta solução, ele está impossibilitado de retornar ao Brasil. O Corinthians acompanha de perto o desenrolar dos fatos para que o atleta se reapresente o mais rápido possível. Então, mais uma vez, por problemas em documentos, o Martínez não conseguiu se reapresentar no CT, dessa vez no primeiro dia de trabalhos dessa nova temporada. A minha opinião quanto a esse problema nos documentos do Martínez é a seguinte: mais uma vez acontecendo isso, eu particularmente fico preocupado, porque quando aconteceu isso em outubro, o Martínez voltou e acabou ficando um período em baixa. Sinceramente, não sei o que aconteceu naquele momento, mas Martínez, que é um dos principais nomes que nós temos no atual elenco, acabou tendo uma queda de produção. Não sei se isso de repente pode estar atrelado ao condicionamento físico e tudo mais, mas fato é que o jogador está fazendo trabalhos por conta própria, mas sabemos que é muito diferente, de repente, de trabalhar com os companheiros. Eu, sinceramente, torço para que o Martínez resolva isso o quanto antes possível. Quando aconteceu em outubro, foi problema com o filho dele, agora o problema é com ele. Então, se de repente ele conseguisse voltar e não resolver isso, aliás, se ele tivesse ficado sem resolver essa questão, por exemplo, ele não iria conseguir jogar a Libertadores da América. Então, problema que o Corinthians não informa, não passa prazo nem nada sobre a solução. O que nos resta é torcermos para que o atleta consiga resolver isso quanto antes possível e consiga se reapresentar. E agora vamos falar sobre despedida confirmada. O Corinthians se despediu oficialmente do atacante paraguaio Ángel Romero, conforme nós estávamos aguardando e acabou acontecendo. Romero, jogador que tem história dentro do Timão, atleta que é considerado como ídolo pela maioria de nós corintianos, jogador que muitos títulos conquistados, atleta que é o segundo maior artilheiro da Neoquímica Arena, o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Timão, e não somente por números de gols e títulos e tudo mais, e sim
pelo sempre exemplo de raça e dedicação que o Romero teve vestindo a nossa camisa. O contrato do Romero se encerrou no último dia do ano passado, dia 31 de dezembro, e até haviam alguns rumores que o jogador ofereceu para diminuir os salários, para tentar permanecer. Então, havia uma expectativa de repente, ter alguma negociação para o retorno do Romero nessa reapresentação que aconteceu no sábado, 3 de janeiro, mas na verdade foi confirmado que nós já imaginávamos que iria acontecer. O Romero não vestirá mais a camisa do Corinthians. Através de uma nota oficial, o Corinthians informou a saída do jogador. Vamos lá para a nota oficial do Corinthians. Corinthians se despede do ídolo Ángel Romero. O atacante Ángel Romero concluiu seu contrato com o Corinthians. O ídolo paraguaio somou 377 jogos, 67 gols e 6 títulos conquistados. 2 brasileiros, 2015 e 17, 3 paulistas, 2017, 18 e 25 e a Copa do Brasil de 2025. Romero é o estrangeiro que mais jogou e com mais gols anotados pelo Timão. O presidente Osmar Stabile, em nome de toda a diretoria de todos os torcedores do Sport Clube Corinthians Paulista, agradece o atleta por todos os serviços prestados pelo atleta nesses 8 anos, em 2 passagens honrando a camisa, e deseja sucesso na sequência profissional. Então, através de uma nota em suas redes oficiais, o Corinthians se despediu de um dos maiores ídolos da história recente do clube. A minha opinião quanto a essa despedida do Romero é a seguinte. Primeiramente, eu não vou ficar aqui criticando a decisão da diretoria, da comissão técnica em não contar com o Romero. Romero, que falava-se que tinha um salário na casa de R$1 milhão, aceitou diminuir a metade. Estamos falando de um salário ainda de 500 mil, de repente, para ficar no banco de reservas. O Romero é importantíssimo para o clube. Se vocês me perguntarem se eu gostaria que ele ficasse, eu vou falar para vocês que sim. Mas analisando administrativamente, se nós tivermos um Romero como foi no ano passado, pagando 500 mil para ficar no banco de reservas, administrativamente falando, não vale a pena. Então, a despedida do jogador, temos que entender, é algo voltado para o profissionalismo. Eu só não concordo com o desfecho. Por exemplo, isso poderia ter sido informado antes. De repente poderiam ter feito uma homenagem para o jogador ali no último jogo do Campeonato Brasileiro, antes das decisões da Copa do Brasil. Ah, mas o capitão tinha a Copa do Brasil. Fazer o quê? O Romero iria estar concentrado da mesma forma, os jogadores iriam estar concentrados da mesma forma em busca do título. Em primeiro lugar é o Corinthians. Agora, sinceramente, eu não entendi. Outra coisa que eu também não entendi é no trecho da nota, que ficou até confusa, o presidente Osmar Stabile, estão autopromovendo o presidente Osmar Stabile? Sinceramente, eu não entendo. Eu, particularmente, acho que deveriam ter feito de uma outra forma essa despedida do Romero. Estamos falando, volto a dizer a vocês, o estrangeiro que mais vestiu e mais fez gols na história do Corinthians, o vice-artilheiro da Neoquímica Arena, e não só por esses números, mas sim por sempre ter sido um exemplo de raça e dedicação dentro de campo, jogador que serve de exemplo para muitos que hoje estão no Corinthians, para jovens e tudo mais. Então, o Romero se despede, eu particularmente entendo, respeito a decisão, gostaria que ele ficasse, estou sendo sincero com vocês, de repente poderia ter feito uma proposta para ele com um salário menor, com gatilhos e bônus e tudo mais, não fizeram, temos que respeitar, não concordar. Enfim, obrigado Ángel Romero, e como o clube falou, sucesso na carreira, e quando jogar contra nós, aí tomara que não tenha sucesso. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre novidade, sobre reforço na reapresentação. O treinador Dorival Júnior ganhou reforço na reapresentação dos jogadores nesse sábado, dia 3 de janeiro. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. Começou a nova temporada para o nosso Corinthians. Começaram os trabalhos de 2026. Nesse sábado, 3 de janeiro de 2026,
A partir do meio-dia, os atletas começaram a chegar no CT Dr. Joaquim Grava, data da reapresentação dos jogadores, iniciando os trabalhos para essa nova temporada. Reapresentação no sábado, dia 3, porque no domingo, dia 11, já tem estreia oficial na temporada. Corinthians recebe a Ponte Preta para a estreia no Campeonato Paulista. Campeonato Paulista que nós ganhamos na temporada passada. Expectativa. Corinthians, claro, sabemos que tem que se reforçar, contratações, o treinador quer, Timão contratou um novo executivo de futebol, Marcelo Paz, mas ainda o Corinthians está tentando arrumar dinheiro para pagar o Transferban, cerca de 40 milhões de reais, para pagar o Santos Laguna pela compra não paga do Félix Torres, e aí receber, não ter mais impedimento de contratar jogadores, de registrar, aliás, novos jogadores. Enquanto isso não se resolve, o Dorival tem que ir se virando como tem. Alguns atletas estavam emprestados. Alex Santana não vai ser aproveitado pelo treinador, já foi avisado, não se reapresentou, se reapresentará na segunda-feira com o Héctor Hernandes, o zagueiro Renato, para trabalhar de forma separada. Os três vão trabalhar de forma separada. Fagner que negocia com o Corinthians uma rescisão de contrato para permanecer no Cruzeiro. Pedro Raul, atacante que se destacou no ano passado pelo Ceará, 18 gols marcados durante toda a temporada, voltou e se reapresentou normalmente, inclusive postou uma foto estando no CT Dr. Joaquim Grava, e o jogador, por enquanto, pelo menos, deverá ser reaproveitado pelo treinador Dorival Júnior, ainda mais com todas as dúvidas que circulam o atacante Yuri Alberto, que não se reapresentou e foi para a Itália resolver as questões envolvendo sua cidadania italiana. Acredita-se que dessa vez o jogador deverá ir para Roma. Então, Pedro Raul, que tivemos rumores de que estava negociando com o Internacional de Porto Alegre, retornou dos emprestados. Ele foi o único que voltou e, pelo menos até o momento, vai seguir como opção para o treinador Dorival Júnior. A minha opinião quanto ao Pedro Raul ter se apresentado, reapresentado, e nesse momento eu falo para vocês que ele é reforço para o treinador Dorival Júnior. Por quê? Vamos lá. Estamos falando de um jogador que na temporada passada marcou 18 gols pela equipe do Ceará. Apesar do Ceará ter caído para a segunda divisão, Pedro Raul foi um dos destaques da equipe e eles queriam manter o Pedro Raul por lá, mas com a queda para a Série B não teve condições. E ainda estamos falando de um Corinthians que se reapresentou nesse sábado, 3 de janeiro, sem 3 atacantes. O Yuri Alberto, que está na Itália, vai ficar uma semana por lá, tratando de documentos, e podemos aí dizer que o jogador deverá ser negociado com a equipe da Roma, pelo menos é o que se fala fortemente nos bastidores, absolutamente que nenhuma certeza, mas por enquanto é ausência. O Ángel Romero, que não joga mais, contrato encerrado, e também o Thales Magno. Então, 3 atacantes a menos. Saíram 3 atacantes e chegou um, Pedro Raul. Retorna depois de uma temporada boa, marcou um gol a menos que o nosso principal artilheiro da temporada passada, o Yuri Alberto. Ainda por cima, eu acredito que o Pedro Raul deve ter feito até menos jogos que o Yuri. Então, nesse momento, o Pedro Raul é reforço. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu prefiro o Pedro Raul reintegrado ao elenco, treinando, brigando por posição, porque hoje, com a saída do Yuri, para mim é o Guinegão. A opção para o Guinegão é o Pedro Raul. Sinceramente, na minha modesta opinião, ainda mais se o Dorival quiser jogar num esquema com 2 atacantes abertos pelo lado, de repente um esquema 4-3-3, é o Pedro Raul como centroavante centralizado, assim também como o Guinegão joga, mas o Pedro Raul é mais alto. Então, é muito melhor ele tá treinando, tá reintegrado ao elenco, do que de repente emprestado ao Internacional, com o Corinthians ainda pagando 200 mil de salários dele, conforme estavam dizendo por aí. Então, nesse momento, por enquanto, Pedro Raul é reforço, a não ser que de repente apareça alguma proposta, e sem contar que o Corinthians tem o Transferban. Então, com saídas ainda sem prazo para pagar o Transferban, Pedro Raul hoje virou reforço e opção para o Dorival, uma novidade do Corinthians em 2026.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, José Martínez, será que vai conseguir resolver logo o problema que ele está com seus documentos? E quanto à despedida do paraguaio Ángel Romero, vocês concordaram? É isso mesmo? Terminou o ciclo do Romero no Timão? E sobre Pedro Raul, jogador que foi bem na temporada passada e por enquanto a expectativa é que será aproveitado pelo Dorival Júnior. O que vocês acham? Consideram Pedro Raul como um reforço? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!